Se você está nesse vídeo agora, é muito provável que ou você quer aprender a otimizar a tua landing page que está rodando agora, ou você quer simplesmente aprender como é que funciona um processo de otimização de landing page. E eu falo em termos de performance. Em ambos os casos, tu está no vídeo certo. Eu vou te mostrar o passo a passo, tanto de uma forma gratuita, quanto com uma forma paga, que é uma forma mais simples e até um pouco mais eficiente. Mas independente do pago ou gratuito, eu vou te mostrar como fazer a melhora da performance da tua landing page. Eu me chamo Arthur Santos e fica no vídeo que tá bem bacana. Vambora! Antes de tudo, quando eu estou falando de performance da landing page, eu estou focando mais na parte da experiência do usuário em termos de velocidade de carregamento. Realmente está apresentando uma landing page que seja mais rápida, porque isso é um dos pilares fundamentais. Se você quiser ter uma landing page de alta conversão, você precisa seguir alguns princípios. Inclusive, eu vou deixar um vídeo na descrição que a gente fala justamente sobre isso. E um deles é landing page de alto carregamento. Ou seja, você quer que o usuário entre na tua página e ele não fique esperando a página carregar. Logo de cara já tem que aparecer sua promessa, sua oferta, para você diminuir a taxa de rejeição e assim aumentar a taxa de conversão, beleza? Então a performance que a gente fala nesse vídeo é em termos de velocidade. E dentro desse tópico também, o que eu vou mostrar de forma bem prática mesmo, como é que você pode trabalhar na tua landing page, um exemplo, é otimização de imagem, trabalhar nos formatos certos, tamanho correto, como fazer a compressão de imagem, plugin de cache, como fazer uma configuração ok, uma configuração boa, trabalhando com plugins de cache, para que serve também. Também fazer a instalação e configuração de uma CDN, que eu vou explicar o que é exatamente, para que serve e como isso pode te ajudar a melhorar o teu resultado. E antes de entrar no vídeo em si, né, mostrando na tela do meu computador como é que funciona esse processo, eu só quero reforçar que é um processo relativamente simples. Eu aconselho fortemente que você já tenha esse processo mapeado no sangue mesmo, no teu processo de desenvolvimento de landing page, ou caso você vá contratar alguém para desenvolver a tua landing page, garanta que a pessoa entenda esse processo e consiga executar também. Beleza? É algo bem simples e bem efetivo, que melhora a taxa de conversão, reduz taxa de rejeição. Se você estiver pensando, por exemplo, em um site mais institucional, aquela landing page que vai rodar talvez um pouquinho mais no orgânico, tá pensando até em otimização em termos de SEO, né? No ranqueamento, ajuda a aparecer melhor no Google. O Google também leva em consideração páginas bem otimizadas na hora de fazer um bom ranqueamento, beleza? Então, vamos agora para o vídeo, eu vou te mostrar na prática o passo a passo que a gente vai seguir. Então, antes de a gente começar o processo de otimização, para realmente melhorar a performance da landing page, faça o seguinte, faça backup. Por quê? É um processo que não necessariamente estou falando só para performance, né, fazer essa otimização, mas é algo que a gente geralmente costuma fazer quando fazer uma grande alteração na página, na landing page, né, ou no site. Então, faça backup. Então, até um ponto que a gente vai mostrar aqui agora, que é o plugin que a gente usa para fazer o backup. A gente usa o OpenDraft Place. É um plugin que na versão gratuita ele já atende a gente muito bem. Muito bem. É esse daqui, ó. OpenDraft Place. Bem bacana. Backup/Restore. Quando você acessar ali a loja de plugins, pega esse daqui, que é o Backup/Restore. Então clica aqui em configurações. Vou mostrar rapidinho como é que funciona esse plugin, coisa bem rápida. Não vou me aprofundar muito nele, mas queria só te mostrar que é bem importante você fazer o backup, e esse aqui é uma opção que a gente gosta bastante, beleza? Então, o que você vai fazer? Depois que fazer a instalação, a ativação dele, basta você clicar aqui, ó, em fazer backup, ele já vai pegar todo o teu site, ele vai dividir em 4 pontos, 5 na real, banco de dados, plugins, temas, envios e outros arquivos, que ele separa o site. Esse envio aqui seria questão de mídia, imagem, que você enviou, fontes, etc. E um ponto bem bacana que a gente gosta de mostrar aqui, que foi o que realmente me chamou muita atenção no plugin. Aqui em configurações você consegue escolher onde você pode armazenar o teu plugin. Então você pode armazenar tanto ele na versão padrão aqui do site, deixa aqui no teu banco de dados da tua hospedagem, quanto você pode pedir para ele mandar os arquivos para o teu Google Drive, por exemplo, que é justamente o que eu faço aqui agora, beleza? Então faça o backup e aí sim a gente vai começar esse processo de otimização. Então, dito a parte do backup, o que a gente vai falar agora é em relação à CDN. O que é a CDN propriamente dita? Basicamente é uma rede de computador de servidores, né, que armazenam informações, imagens, textos, páginas, como o nosso site, ao redor do mundo. De forma bem simplificada, né, que eu estou explicando. Qual é a vantagem disso para o nosso caso? Pensa que, por exemplo, você está usando uma hospedagem lá nos Estados Unidos. O tempo de latência é o tempo que demora do usuário digitar o teu site no Google até a hospedagem apresentar o teu site
para o usuário. Então, a distância geográfica mesmo faz com que a latência seja maior, ou seja, demore mais para carregar a página. Por mais que seja algo bem mínimo, faz diferença. Faz realmente diferença na performance. A CDN, a Cloudflare propriamente dita, que é o que a gente vai usar aqui agora, ela tem vários servidores espalhados ao redor do mundo e ela pega uma cópia do nosso site e coloca em cada um dos servidores. Então, o lugar que o usuário estiver mais próximo a um servidor, esse vai responder para o usuário. Ou seja, se eu estiver mais próximo do servidor de São Paulo, o servidor de São Paulo vai me enviar o teu site para eu analisar, entendeu? Teoricamente vai diminuir o tempo de latência, né? O tempo de resposta. Isso é bem bacana. Além também da parte da segurança, porque a Cloudflare funciona como uma camada entre o usuário e o teu site. Então a Cloudflare é muito boa para restringir ataques. Tentar, às vezes, ficar reduzindo spam, que às vezes também pode afetar o desempenho do teu site. Então é algo bem bacana. O que eu vou te mostrar aqui agora é a Cloudflare. O que você vai fazer? Basicamente, faz o cadastro, muito simples, não tem muito mistério. E a partir do momento que você já tiver a tua conta, eu vou te mostrar aqui agora qual é a visualização que você vai ter. Eu vou logar aqui com a minha que já está ativa. Perfeito. Então, estamos aqui agora nessa visualização. Quando você fizer o login na tua conta, você vai ter essa visão. No seu caso, não vai ter nenhum site listado aqui. O nosso já tem porque a gente já colocou os sites que a gente está trabalhando aqui dentro, ok? Então você vai clicar aqui ó, em adicionar um site. Provavelmente quando você começar a fazer a criação dele, já vai pedir para você fazer esse processo. E é muito simples. Vou usar esse site aqui como exemplo. É um site que ainda não está com a Cloudflare configurada. Estou usando somente como referência. E lembre de tirar o HTTPS e deixa somente o nome do site, .com.br, no caso do site de extensão. Clique em adicionar site. Depois disso, ele vai te jogar para essa tela e vem aqui na opção gratuita, beleza? Depois que você der o continue, o que ele vai fazer? Ele vai mapear onde é que o teu site está hospedado. Ele vai detectar para onde o teu domínio está apontando o teu servidor. Então, é basicamente o que ele está fazendo aqui agora. É um processo bem rápido. Aqui ele já fala, né? Ele já faz toda essa detecção. Nesse caso, ele mostra aqui pra gente o que se chama de zona de DNS. Não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas é só dar o continue, beleza? Ele fez toda a detectação de onde é que está a nossa hospedagem através do nosso domínio. E o que ele vai pedir para fazer é o seguinte: depois que a gente der o continue, ele vai falar para a gente fazer duas coisas. No caso, a gente vai acessar a plataforma que foi comprado o domínio e a gente vai alterar o DNS. Então a gente vai tirar, por exemplo, ele está falando aqui que eu vou ter que remover esse Ceph, esse Nelson aqui. Esses dois aqui estão na nossa nuvem de hospedagem. Eu não vou fazer a alteração agora, só estou te mostrando como é que funciona. E você vai substituir pelo DNS da Cloudflare, beleza? Depois que você fizer isso, é só dar aqui o done, que ele vai, depois de um tempinho, fazer essa modificação. Então você vai colocar a Cloudflare como uma CDN para a tua página. Fechou? Isso aqui, por enquanto, deixa em stand-by. A gente vai voltar a falar da Cloudflare quando a gente fala de plugin de cache. Então, o que eu quero que você faça aqui agora é criar sua conta na Cloudflare, cadastre o teu site, né? Vincule o teu site e altere o seu DNS, pelo que a Cloudflare está indicando. Fechou? Então, estamos aqui. Estou em outro dia no caso, mas você está vendo o vídeo nessa continuação. Então, só para recapitular um ponto que eu queria explicar aqui, não passar batido, justamente o que eu falei no último ponto da Cloudflare. Para você alterar o DNS, vou só mostrar o exemplo aqui como funciona na Registro BR. Aí varia de hospedagem que você esteja usando, né, para fazer o gerenciamento do domínio. Basta você vir aqui ó, no DNS e alterar aqui, tá vendo? Você vai alterar esse carinha aqui, beleza? É basicamente isso. Processo bem simples e bem rápido. Então agora a gente vai falar de cache. O que seria o cache? Até peguei uma definição que eu acho que dá para resumir bem o que significa cache e qual é a função de um plugin para gerenciamento de cache, beleza? Então, de forma bem resumida, pensa no cache como uma tecnologia que é realmente focada em desempenho, né? A gente consegue fazer um paralelo pensando no cache como uma memória do navegador. Então, a gente consegue armazenar no navegador, por exemplo, no Google Chrome, no Explorer, no Bing, dados do nosso site. Por exemplo, imagina que o usuário não vai sempre ter que fazer uma nova requisição e pedir as informações do site do servidor. Algumas informações já ficam salvas no teu navegador. Qual a vantagem disso? A gente ganha velocidade. Então lembra que eu falei do tempo de latência? Ele é reduzido com uma boa política de cache. Os plugins para gerenciamento de cache, eles são mais focados na otimização do cache. Então fazer alguns gerenciamentos específicos. O que vai ser armazenado e o que não vai ser armazenado no navegador. Isso é bem importante, beleza? Então eu gostei muito desse resumo aqui, ó.
Em resumo, o cache é a tecnologia que ajuda a melhorar o desempenho do seu site, tornando o acesso às informações mais rápido, exatamente o que a gente está falando. Já o plugin de gerenciamento de cache é uma ferramenta que ajuda a otimizar e gerenciar o cache do seu site, garantindo que ele sempre esteja funcionando da maneira mais eficiente possível, beleza? É basicamente isso, a definição de cache e a função de um plugin de cache. Então o que a gente vai falar agora é da WP Rocket e Lightspeed, que são dois plugins que têm esse objetivo de gerenciar o cache. Só que o WP Rocket é um plugin pago e o Lightspeed a gente consegue fazer um trabalho na versão gratuita. Eu queria separar esses dois realmente para dar esse panorama. Para quem quer fazer com o melhor possível, o WP Rocket é o melhor que tem no mercado, e o Lightspeed, que é a versão gratuita, que também dá conta do recado, mas não tem tanta flexibilidade quanto eu acho que tem um WP Rocket, beleza? Então eu vou deixar aqui no sumário do vídeo também a parte exata de quando é que eu vou estar falando Lightspeed. E se você quiser fazer a versão gratuita, pode pular essa parte, beleza? Então a gente acabou de falar o que é o cache, falei um pouquinho também do WP Rocket Lightspeed, e vamos começar agora na forma mais prática, né? O que eu quero falar antes de tudo é como é que a gente faz a contratação aqui na UTech do plugin WP Rocket, seja para um trabalho interno nosso ou para um cliente. A gente usa Full Stack para fazer a contratação do plugin. É um site bem bacana que a gente consegue pegar essas licenças por um preço bem mais em conta e licenças oficiais, certo? Então, basta vir acessar esse site aqui, eu vou deixar o link na descrição, WP Rocket, e para vocês terem uma noção, olha como é em conta, R$40 um único plugin. Eu recomendo fortemente que você use o WP Rocket pelo custo-benefício, eu acho muito bom. E principalmente se você está pensando numa landing page, desenvolvendo um site, né, com foco em prospecção, realmente que o site se encaixe no teu funil de vendas, eu acho que vale a pena demais, porque isso se paga. Isso se paga porque conta na experiência do usuário, você ganha eficiência e vale muito a pena. Depois que você faz a contratação, é bem simples. Vai clicar aqui em comprar, aí vai seguir o processo normal, né, de contratação, faz a criação da conta, é bem tranquilo. Assim que você tiver feito a contratação, o plugin vai aparecer aqui no teu painel. Eles vão te passar o teu acesso direto no e-mail também, todo esse processo é bem tranquilo. Eu não vou entrar em muito detalhe, depois eu posso mostrar um vídeo como é que faz o passo a passo da contratação. É bem tranquilo também, acho que bem intuitivo. Mas depois que você tem o plugin contratado, você vai ver uma tabela como essa. A gente já contratou alguns, então, por exemplo, eu consigo ver quantos eu tenho disponíveis e quantos eu já utilizei. No caso da WP Rocket está zerado, a gente já usou todos, normal. E para fazer a instalação do WP Rocket no teu site, é muito simples. Eu vou pegar aqui um site como exemplo. Aqui, ó. Vou pegar o SysOVP. A própria Full Stack faz a instalação para você. É bem em conta. Você vai clicar aqui, você vai cadastrar o teu site aqui dentro. É bem simples o processo também, não tem muito mistério. O suporte deles é muito bom para qualquer dúvida. Você vai clicar em ativar o plugin, escolher o plugin disponível. No caso, o nosso WP Rocket já foi instalado, mas apareceria aqui. E ele vai pedir para você conectar um plugin no teu site, que é o plugin da Full Stack. E ele faz a instalação automática. Então não tem mistério. Aí só queria mostrar rapidinho por onde a gente faz essa contratação, porque as pessoas às vezes ficam com dúvidas, tem algumas formas de fazer essa contratação, né? Mas eu gosto muito do serviço da Full Stack, então fica aqui a recomendação. Agora, supondo que você já está com o WP Rocket instalado, como é que funciona para fazer a configuração? Após o WP Rocket estar instalado, a gente vai clicar aqui em configurações e a gente vai fazer alguns passos bem simples e bem diretos. Aqui, ó. Aqui é a visualização do painel do plugin, beleza? O que a gente vai começar é aqui na política de cache. O WP Rocket, ele vai além um pouquinho do gerenciamento de cache. Ele é bem bacana nesse sentido. Aqui, ó. Maravilha. Dentro aqui da política de cache, o que a gente vai fazer? Primeiro, ativa cache para dispositivos móveis também, porque assim como a gente vai fazer para navegadores, a gente vai ativar para dispositivos móveis. É bem importante isso. Deixa essa informação desmarcada, porque aqui ele está falando para armazenar cache para os usuários do WordPress. Então, por exemplo, você que é um administrador que está mexendo no site, para a gente isso não precisa. Porque a ideia é sempre que a gente dê um F5 esteja com a última atualização do site. Às vezes o cache tem esse ponto, né? Por exemplo, se eu fizer uma atualização no site, né, no visual do site, eu tenho que atualizar o meu cache para realmente a mudança aparecer. Essa parte da vida útil do cache tá tranquilo, pode deixar 10 horas como default, não tem mistério, que é o momento que o cache vai sempre estar se atualizando. Dentro ainda da WP Rocket,
é bem bacana a gente fazer essas configurações de otimização de arquivo, mídia, que eu vou mostrar para vocês. Então, esse minificado CSS, ele é muito importante. Por quê? O CSS é um arquivo, é literalmente um arquivo com bastante texto para fazer alterações no visual da tua página. O minificado CSS, ele basicamente pega todo o teu texto e coloca em uma linha só. Isso reduz o tamanho do arquivo. É algo bacana porque reduz o tamanho do teu site. O combinar o CSS, eu também ativo isso, porque é bem bacana que ele faz a configuração de todos os teus arquivos em um só. Então também ajuda a ganhar a otimização do site. Né? Então, otimizar a entrega do CSS eu também mantenho ativo. Às vezes tem uma animação que às vezes demora mais para carregar e o CSS não carrega atrelado a ela, então vai de forma assíncrona. Ele carrega todo o CSS básico e depois vai carregando esse CSS que é mais demorado, mas que demora um pouco mais. A gente não perde aquele primeiro segundo de carregamento no site, beleza? JavaScript, mesma coisa. Deixa ativado aqui. Ativa a combinação também. Não tem problema nenhum. Mesma coisa, adiar o carregamento de JavaScript para a gente não perder tempo de carregamento do site. Atrás da execução, mesmo ponto também, até a interação do usuário. No caso, essas configurações que eu estou mostrando de atraso, adiar o carregamento de JavaScript, do CSS, a ideia é fazer com que carregue o que esteja pronto primeiro, em termos de código, né, do CSS, JavaScript, e o que seja mais demorado, por exemplo, algumas pequenas animações, algumas funções mais complexas de JavaScript, seja carregado de forma assíncrona. Entrando aqui na configuração de mídia agora, então o lazy load é bacana porque às vezes você consegue ganhar um tempo de otimização na entrega da imagem, então sabe quando a imagem vai carregando de forma mais lenta, pixelada, aí depois vai melhorando a qualidade? Isso é bacana porque o usuário já tem uma resposta. Em vez de carregar a imagem de forma cortada, de pouquinho em pouquinho, ela vai carregando de acordo com a pixelização. Então isso é bem bacana. Não pode habilitar para imagens, habilita para iframes e vídeos. Isso aqui, por exemplo, se você estiver fazendo um embed de um vídeo no YouTube, a thumbnail vai seguindo o mesmo padrão. Isso é bacana porque a gente, como ele está falando aqui, consegue melhorar de forma significativa o tempo de entrega, nesse tempo de carregamento. Então, perfeito, a gente falou do cache, otimização de arquivo e mídia, isso aqui pra gente já está o suficiente aqui no WP Rocket. Não vou entrar nesses detalhes aqui agora, de pré-carregamento, regras avançadas, banco de dados. Eu quero realmente bem direto ao ponto, ser mais efetivo aqui agora. E o último ponto que eu quero falar é em relação ao complemento. O que seria no complemento que a gente vai estar se preocupando agora? A gente vai fazer integração com a Cloudflare. Porque a Cloudflare se comunica também com o nosso plugin de gerenciamento de cache, no caso do WP Rocket. Então, aqui dentro você vai clicar em ativar essa opção e modificar opções. Você vai precisar de 3 informações que a gente vai pegar aqui agora. Então, primeiro ponto, a gente vai pegar a chave global da API, a gente vai pegar o e-mail da conta e ID de zona. Então, para pegar a chave global de API, é bem simples. Você vai vir aqui na tua conta, clica no meu perfil, você vai clicar aqui em API Tokens e você vai pegar aqui embaixo, Global API Key. Para isso, você vai ter que ter confirmado o seu e-mail, beleza? Então, assim que você clicar aqui em View, você coloca a senha da tua conta e ele vai te apresentar exatamente a chave que você vai ter que colocar aqui. Processo bem simples, e-mail da conta. Basicamente, você vai colocar com o e-mail que é da conta que você fez o cadastro, aqui ó, no nosso contato.utec@gmail.com. E o ID da zona também é a coisa mais simples de pegar, não tem mistério. Você, aqui na página principal, assim que você clicar no seu domínio, utec.com.br, assim que eu tiver a visualização principal do meu domínio, você vai ter uma visão como essa, do domínio cadastrado, confirmado já quando você fizer a alteração do DNS, e você vai pegar aqui, ó, ID da zona. Aqui. Pega essa informação e cola aqui. Feito isso, clica em salvar alterações e acabou. Tudo certinho, beleza? Só um ponto que eu acho importante ressaltar. Deixa ativado esses 2 pontos. Configurações ótimas. Então, as configurações da App Rocket vão estar se comunicando com algumas configurações da Cloudflare. E também deixa o protocolo relativo ativo. Beleza? O protocolo relativo é em relação ao HTTPS e HTTP. Então, sempre que o usuário digitar o teu site, ele vai para o HTTPS, que é a versão mais segura, certo? Que os dados estão sendo criptografados. Então, no geral, é isso em relação ao WP Rocket. Fui bem direto ao ponto. Não vou ficar tanto no Technicase, queria mostrar o passo a passo, resumir um pouquinho
em relação a cada configuração. Se ficar qualquer dúvida que essa parte talvez seja um pouco mais complexa, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar ajudar da melhor forma possível, beleza? Agora a gente vai falar do plugin Lightspeed. Então eu acabei de fazer a parte do WP Rocket, né, que é a versão paga do gerenciamento de cache, e eu vou falar do Lightspeed para quem quer fazer na versão gratuita. Então Lightspeed, a gente faz instalação direto aqui pelo Marketplace do próprio WordPress. Então basta digitar aqui Lightspeed. A gente vai fazer instalação e ativação do plugin aqui, ó, Lightspeed Cache, Install Now. Peguei outro site que a gente também está trabalhando, ainda está numa versão inicial, então tem algumas configurações a fazer ainda, e já estamos com o Lightspeed Cache. Então a gente vai clicar aqui em Settings, né, ou Configurações, se eu tiver em português. E o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai estar aqui na aba de Cache. Deixa habilitado a configuração do cache, né, claro. Nesse caso aqui, é o mesmo da questão do WordPress, então a gente pode deixar desabilitado. Cache, comentários também no caso, eu vou deixar desabilitado porque a gente vai estar trabalhando com landing page aqui. Pode deixar ativo aqui. Cache Favicon também, PHP Resources. Cache Mobile, deixa ativo. Isso aqui são configurações personalizadas, né? Por exemplo, se eu quiser fazer um cache de um arquivo específico, de uma pasta específica, não vou mexer nisso aqui agora, beleza? Em relação a cache, vamos deixar aqui ativo por enquanto, exatamente como eu falei. Nessa parte do TTL, não vou mexer por enquanto, tá tranquilo. Também não vou ficar entrando em tantos detalhes em relação a isso. A questão do cache, a gente consegue ativar para algumas configurações específicas, né? Alguns recursos específicos. Por exemplo, todas as páginas, deixar só front page, home page, no caso, deixar páginas específicas também, posts. Eu vou deixar all pages, no caso. Isso aqui eu vou deixar por default também, para a gente não vai se importar tanto. Essa opção aqui eu vou deixar marcado porque eu acho bacana. Sempre que tiver uma atualização do cache, se o usuário entrar, ele vai ter essa visualização nova. Então, por exemplo, se eu fizer uma mudança no design, eu garanto que o usuário vai ter essa mudança, beleza? É bem bacana. Eu vou deixar outras configurações por default. Excludes não vou mexer. Então, a gente consegue passar, por exemplo, páginas específicas que a gente não vai querer fazer gerenciamento de cache. Não vou deixar nada disso configurado agora, beleza? Essas outras configurações, eu também aconselho pular. Por quê? São configurações um pouco mais complexas. E como a gente está querendo a questão do resultado, né, entrar realmente de um ponto mais prático, a última configuração que a gente vai fazer é um browser cache, beleza? Que a gente vai conseguir fazer o policiamento dentro do browser, como eu falei com vocês, no Chrome, no Explorer, etc. E não vou mexer também em nada de Advanced por agora. Mas a ideia vai ser a gente fazer essas configurações mais básicas e não se preocupar tanto com um detalhe agora, que é justamente como eu falei, qualquer coisa. E esses termos mais técnicos, se precisar, a gente vai tirar dúvidas aqui nos comentários, a gente vai conversando sobre isso, ou, caso seja necessário, a gente também faz um vídeo específico para gerenciamento de cache, que é um vídeo mais técnico, explicando o que é ponto a ponto, por que a gente está setando cada informação. Eu estou tentando só dar um overview aqui agora, certo? Aí lembrando que se ficar qualquer dúvida, fala aqui nos comentários. Um ponto que eu queria mostrar aqui para vocês também é a questão da CDN. A gente acabou de mexer aqui na configuração de cache. Na CDN, a gente vai lá embaixo e também faz a instalação aqui da nossa Cloudflare, beleza? Então, basicamente, clica aqui em On e a gente vai pegar essas informações que são as informações básicas. Eu acabei mostrando isso na seção do WP Rocket, então eu vou só dar uma revisada aqui rapidinho. O e-mail seria o e-mail da conta que a gente está utilizando aqui. O domínio é o domínio do site que a gente vai estar trabalhando. E essa chave global de API, basta você vir aqui no meu perfil, clicar em API Tokens aqui na esquerda e clicar aqui em visualizar. Ele só vai pedir para você colocar a senha e ele vai te gerar um código, né? Esse código você coloca aqui. Aí é a chave de API, beleza? Então a gente fez a configuração de cache e a configuração de CDN. Entrando aqui agora na parte de otimização de página, aí eu vou só falar da otimização de página e do preset. Eu vou deixar isso aqui um pouco mais em aberto, que eu quero focar mais na questão mais prática, né, pra gente sentir o resultado logo agora. Então, aqui na página, a gente vai fazer aquelas configurações que lá no WP Rocket eu também acabei falando, que é o minificar o CSS e combinar o CSS, ou seja, reduzir o tamanho do arquivo e juntar todos os arquivos de CSS em um único só, que a gente vai ganhar espaço, beleza? Então, essas configurações, CSS Minify, ó, deixa on, CSS Combine on também, Generate USS, tudo bem também, tá tranquilo, pode deixar ativo. Essas configurações eu já deixei tudo ok, então tá tranquilo.
load CSS asynchronously. Palavra complicada de falar. Asynchronously. Então, de forma assíncrona, né? Isso quer dizer que a gente vai estar rodando CSS, né? Carregando de forma assíncrona, quer dizer que a gente vai rodar sem estar seguindo uma certa ordem. Então, isso é bom porque a gente não precisa, por exemplo, esperar que talvez um trecho específico, um código específico que está demorando, que talvez seja mais pesado por natureza, afete o carregamento do nosso site, certo? Isso aqui é importante. CSS por URL, deixa isso aqui tudo ativo, para estar perfeito. JS, configuração de JavaScript, mesma coisa, minify, combine, on. O que eu estou deixando aqui pode seguir essa mesma configuração, tudo on aqui, maravilha. HTML, mesma coisa, on. Essas outras configurações aqui eu deixo por default. No caso, vou manter também por default a configuração do Google Font, tá tranquilo, pode deixar tudo default aqui, não tem problema. E de forma resumida, não vou também entrar nesses detalhes aqui agora porque não tem muito porquê. É algo muito mais técnico e pra gente não vai ser tão importante agora. Porque, obviamente, faz diferença no desempenho, mas o que eu quero mostrar pra vocês é algo mais prático, algo mais direto ao ponto, beleza? Aqui no Lightspeed tem um ponto que eu gosto bastante também, que, como vocês estão vendo, eu não falei das mudanças no geral. Eu fui nas principais, as que vão fazer uma diferença na performance instantaneamente. Se a gente quiser realmente ir no detalhe, aí vale a pena ir ponto a ponto, né? Que aí eu recomendo também que tenha um pouco mais de conhecimento técnico, porque tem algumas mudanças, né, algumas configurações que são muito específicas, que, se bem feitas, com certeza vão melhorar ainda mais o desempenho, mas o que eu queria mostrar é de forma que qualquer um consiga fazer essa configuração, tanto com o WP Rocket ou o Lightspeed. Aqui no Lightspeed tem uma configuração de presets que eu acho bem bacana. É como se fosse presets do Adobe, por exemplo. Você tem umas configurações já presetadas. Então eu acho bem legal isso que eles colocam. Tem algumas configurações já desde o básico até algo mais extremo, mais avançado. Isso aqui, basicamente você faz o seguinte, clica aqui no Apply e ele faz essas configurações que eu estou te falando para você, certo? Aí só tem que levar em consideração alguns pontos. Por exemplo, esse preset aqui, Extreme, ele vai fazer muitas configurações em CSS, JS, como eu estou comentando com vocês, de forma mais detalhista, certo? Isso aqui é bom para, por exemplo, quando você está rodando landing page. Se você estiver trabalhando com um site institucional, que é algo mais pesado, um sistema, um e-commerce, talvez você não consiga, não seja interessante você fazer uma alteração tão agressiva quanto essa, e algo como recomendado já basta, certo? Mais uma vez, eu recomendo fortemente que, se você quiser entender esses detalhes, realmente dê uma estudada a mais na questão das configurações de cache. Aqui no Itac a gente pretende falar disso mais especificamente no futuro, entrando em detalhes, né, de como é que funciona, como é que você pode fazer as alterações da maneira correta, mas aqui agora a ideia era fazer um resumão mesmo, beleza? Aqui agora a gente acabou matando 3 coelhos com uma cajadada só. E a gente fez tanto a configuração do Lightspeed quanto a configuração do WP Rocket. E também a gente passou pela Cloudflare. Então eu já vou dar como setado aqui esses 3 carinhas aqui. Eu só quero fazer um adendo, um bônus que eu sinto que faz bastante diferença e ajuda bastante na otimização do site, que é o seguinte, se você está nessa parte do vídeo, você já passou pela parte da configuração do WP Rocket ou do Lightspeed, então tá tranquilo, estamos todo mundo nivelado já. Aqui, quando você faz a configuração da tua Cloudflare, a gente tem bastante opções aqui na esquerda. O que eu quero entrar é na questão do cache. Aqui, ó, caching. O que a gente vai fazer? Só clica aqui, ó, em Tired Cache e ativa essa opção. No caso, o meu já está ativado. O que é isso? É justamente aquele ponto que eu comentei lá no início de você garantir que o servidor que estiver mais próximo do usuário vai entregar o teu site, certo? Isso aí reduz muito o tempo de entrega do teu site, ou seja, ganhando performance. Isso é bem importante, uma configuração simples que ajuda a melhorar essa entrega, certo? Então, passamos pelo plugin WP Rocket ou Lightspeed, dependendo do que você tem escolhido, e a gente fez a integração da Cloudflare com o plugin de cache, certo? O que a gente vai falar agora é da configuração das imagens com o WebP Express. Vamos lá. A gente vai falar agora do WebP Express, que é basicamente um plugin que faz a conversão das imagens PNG, JPG, em versão WebP, em extensão WebP. A extensão WebP é basicamente uma extensão
é mais voltada para o digital. De forma bem resumida, ela ajuda na compactação das imagens e transferência das imagens na web. É algo bem bacana. Foi desenvolvida pela Google, essa extensão, e tem sido amplamente usada quando a gente está falando de desenvolvimento web, beleza? Então, basicamente, entra aqui no Marketplace, digita WebP Express, e a gente vai pegar essa primeira opção aqui, beleza? Install Now. A gente vai fazer a instalação, ativação e a configuração, que é bem simples, não tem muito mistério. Maravilha, estamos com o plugin ativo. O que a gente vai fazer agora é vir em configurações e... Perfeito, estamos aqui na configuração do plugin. Logo de cara, ele pede para a gente fazer a restrição de algumas regras que a gente ainda não fez. Só a gente fazendo esse save settings, ele vai fazer essa restrição de regras. Como assim? O que significa isso? Esse plugin, ele vai fazer a conversão das imagens. Então imagina que lá no seu arquivo tem as imagens de .png, .jpg, ele vai converter uma a uma em WebP. Então a gente vai ter mais imagens no nosso banco, certo? Só que ele tem que ainda fazer o seguinte, ele tem que falar para o usuário, né, quando fizer a requisição do servidor, que a imagem vai aparecer em .webp. Então ele tem que mexer no teu código, na tua página. É algo bem simples, mas essa solicitação que ele está fazendo é justamente para isso. Que quando vai aparecer lá no HTML, né, literalmente no HTML da página, vai estar aparecendo do .webp ao invés de .jpg. Eu vou mostrar um exemplo bem prático em relação a isso agora. Então, pegando essa página como referência, se a gente clicar no F12 e inspecionar a página, como é que está a estrutura HTML dela, aí a gente vai conseguir notar que as imagens não estão no JPG. Por exemplo, já logo aqui de cara, aparece .png, beleza? Eu vou até dar um F5 para carregar todas as imagens que a gente está usando aqui nessa página e apresentar para vocês. Vocês vão clicar aqui ó, em Networking, depois que clicar no F12 e vai aparecer aqui. Então, vou dar uma expandida rapidinho. E aqui a gente já consegue ver o nome da página, o nome do elemento. E aqui, ó, PNG, JPEG, PNG, JPEG. Essas imagens aqui, quando a gente usar o plugin, o WebP Express, a gente vai converter todas em WebP. E quando o browser fizer a requisição, ele vai trocar esse PNG para o WebP, certo? Então, por isso que o WebP pede para fazer essa restrição aqui em algumas regras. Algo bem simples. Então vamos lá. Basicamente, clica em Save Settings. Ele já vai fazer isso pra gente, tá? Bem tranquilo. Não tem muito mistério. Ele fez esse ajuste. E o que a gente vai fazer aqui agora é fazer o seguinte. Vem descendo aqui tudo. Não precisa se preocupar com essas configurações agora. E clica aqui em Bulk Convert. Ele vai olhar nossa base. Vai converter uma a uma em WebP Express. Então a gente vai ter essa duplicidade nos arquivos das imagens, só que com extensão nova, que é o WebP, certo? Então, assim que acabar aqui, eu volto pro vídeo. Então, o meu acabou de fazer a conversão aqui dos arquivos, beleza? E assim que a gente fizer essas conversões, é que o meu acabou fechando com a mensagem de OK, mas é bem tranquilo, fica bem nítido. E o que a gente vai fazer agora, clica aqui, ó, Alter HTML, que ele vai fazer justamente o que eu comentei. Vai pegar e lá no código HTML ele vai fazer essa troca, certo? Então vai fazer esse replace de forma automática. O que a gente vai fazer depois disso é basicamente clicar em Save Settings. Então a gente entrou aqui no WebP Express, fizemos essa configuração básica, fizemos toda a conversão dos arquivos, no caso das imagens, e também a gente pediu para ele fazer esse Alter HTML para a gente, né? Alterar o código HTML para garantir que nossa imagem apareça em .webp. Então, vou clicar aqui em Purge All. Esse Purge All vai fazer a limpeza do cache. Então, vamos garantir que todo o cache esteja limpo. E vamos fazer o teste aqui agora. Perfeito? Aí, só um comentário. Eu estou limpando aqui o cache, mas provavelmente só essa imagem aqui vai manter em JPG porque a gente realmente não vai fazer a conversão dela agora. Depois eu entro em mais detalhes por quê. Mas vamos lá. Acabou de fazer o Purge do cache. Vamos dar um F5. A ideia é que algumas imagens já apareçam em WebP. Show de bola. Então aqui, ó, algumas imagens já estão em WebP, certo? Isso aqui pra gente é perfeito. Aí a ideia é fazer com que todas as imagens possíveis, pelo menos todas que devam estar em WebP, permaneçam nessa extensão de arquivo. Perfeito? Então, esse plugin é bem bacana. A gente consegue compactar bastante o nosso site usando o WebP Express e vale bastante a pena a gente fazer essa configuração. É um plugin gratuito e ele só faz essa conversão para você. E
te poupa um bom tempo nas conversões, certo? Último ponto que eu queria comentar, eu coloquei como um bônus, que eu acho que vale bastante a pena ressaltar, que está linkado com a questão das imagens também, sempre trabalhe com extensões em tamanhos de imagem correto. Como assim? O WebP Express, ele faz a conversão pra gente das imagens em .webp, mas a gente não trabalha com as imagens nessa extensão. Por exemplo, no Photoshop, a gente vai trabalhar com PNG, com JPG, isso é importante. Então, o que seria trabalhar com as extensões corretas? Durante o desenvolvimento da página, quando a gente está fazendo o upload de arquivos lá na mídia do WordPress, é importante que você só se atente a upar as imagens da maneira correta e também com as extensões certas. Depois, ao final do desenvolvimento do site, a gente faz essa conversão, certo? O WebP Express a gente geralmente só coloca lá no final. Mas o que são as extensões corretas? Basicamente, a gente vai usar PNG e JPG. JPG para as imagens no geral e PNG somente para as imagens com fundo transparente, beleza? Então, JPG para qualquer imagem e PNG somente para imagens com fundo transparente. Dito isso, você não vai se preocupar com outras extensões de imagem. SVG para ícone, beleza? Mas estou falando aqui agora em relação às principais extensões. Então, um ponto que eu também gosto de reforçar é esse site aqui, ó, TinyPNG. Esse TinyPNG, ele faz a compressão de imagens em PNG, imagens em JPG, em até em WebP, e é bem importante que você sempre jogue as imagens aqui. Por quê? Ele faz uma compressão nas imagens. Às vezes a gente está com aquela imagem em 1920 por 1080 que está com uma qualidade muito boa, que a olho nu, se diminuir um pouco a resolução, a gente não vai perceber. Mas, em relação ao tamanho do arquivo, a gente vai conseguir notar uma diferença. Isso é importante, porque pra gente não vai se importar se ela tá com a qualidade infinita. O importante é que esteja bonita para o usuário. Então, se a gente puder compressar o máximo possível essas imagens, maravilha, faça isso. Então, o que eu recomendo? Primeiro ponto, trabalhe com as extensões certas, PNG para imagem com fundo transparente, JPG para imagem no geral, SVG para ícone no caso. E sempre antes de upar no WordPress, jogue a imagem nesse tiny.png, que eu vou deixar o link também aqui na descrição. Ele vai fazer a compressão das imagens, beleza? Então, passando só para dar um recado final, eu só queria reforçar 2 pontos, no caso. Primeiro, a gente ainda está melhorando a nossa estrutura, aprendendo também a melhorar um pouquinho o nosso processo de didática, por exemplo. Então, fica à vontade para dar um feedback para a gente em relação a isso, em relação, por exemplo, áudio, qualidade de vídeo, até em termos de didática também. Fica à vontade, porque esse feedback vai ser muito bem-vindo. A gente vai pegar e a gente vai trabalhar para sempre estar melhorando. A ideia é que daqui a um ano a gente esteja com uma estrutura completamente superior ao que a gente tem agora. Então o seu feedback é muito bem-vindo. E também queria reforçar que a gente está rodando agora um processo de análise de landing page. Como assim? Eu vou deixar aqui no link na descrição um link para uma página onde, se você quiser, você deixa um link para a sua página onde a gente vai avaliar, certo? Então, basicamente, se você está desenvolvendo uma landing page para você ou para o seu cliente, você quiser um feedback nosso, aqui da UTech, entra nesse link que eu vou deixar aqui na descrição, coloca lá as informações que a gente está pedindo, que a gente vai te dar uma análise completa de tudo que a gente faria na tua landing page. Por exemplo, o que a gente melhoraria em design, em copy, em performance. Então a gente vai analisar a tua landing page 100% de graça, beleza? É bem bacana esse processo que a gente está rodando agora. A gente realmente quer começar a melhorar essa nossa visão mais didática, então vai ser bem importante pra gente e a gente vai estar ajudando vocês com essa consultoria gratuita, certo? Então, para fechar o vídeo, deixa aqui o like, se inscreve no canal, vai ajudar muito a gente, ativa o sininho também e qualquer coisa, só coloca aqui nos comentários. Valeu, até a próxima!